7h27. Repita. 7h27, e ainda nessa corrida ao Palácio do Planalto e ao Palácio Iguaçu, teve a convenção do PPS, né? Perdão, PPS. PDT. PPS nem existe mais. Do PDT. E Ciro Gomes foi oficializado como candidato à presidência em convenção nacional do partido. No mesmo evento, o Ricardo Gomide foi anunciado como pré-candidato ao governo do estado. Aos 64 anos, o político cearense vai disputar quarta eleição à presidência da República. Embora não tenha chegado no segundo turno nas últimas 3 tentativas, ele registrou o melhor desempenho no último pleito, com pouco mais de 13 milhões de votos. A oficialização da candidatura foi realizada na sede nacional da sigla, em Brasília, no primeiro dia do período para a realização das convenções partidárias, conforme o calendário do Tribunal Superior Eleitoral. Durante o discurso na convenção, Ciro Gomes ressaltou a necessidade de furar a polarização estabelecida desde as eleições de 2018. O agora candidato do PDT à presidência não poupou críticas aos 2 principais candidatos na corrida. Vamos ouvir um trecho agora do pronunciamento de Ciro Gomes. Nos últimos tempos, a bandidagem e a maldade se sofisticaram. Os hipócritas de direita e de esquerda aprenderam novas formas de enganar o nosso povo. Isso tem levado o Brasil para trás. A cada ano o Brasil perde de goleada para si mesmo. Está na hora de invertermos esse jogo. Eu conclamo, pedindo a Deus que ilumine a minha palavra, eu conclamo a todos os brasileiros, de todos os quadrantes, a nos unirmos nessa luta. A juntos recuperarmos o sentido glorioso de nosso destino e juntos devolvermos o Brasil a todas as brasileiras e a todos os brasileiros. Que Deus ilumine essa grande nação. Viva o Brasil! Viva o povo brasileiro! A escolha para a vaga de vice ficou para o dia 5 de agosto para dar o maior tempo possível em uma tentativa de negociar a posição com outras legendas. Há alguns meses, o PDT conversa com o PSD de Gilberto Kassab, que recentemente anunciou neutralidade no primeiro turno. Outro partido que os PDTistas estavam negociando era o União Brasil, de Luciano Bivar, porém sem resultados práticos. Caso reste somente a chapa pura, ou seja, com vice do mesmo partido, o nome mais forte até agora é o da senadora Leila Barros, pré-candidata a governadora do Distrito Federal. Durante o evento de ontem, o PDT Nacional também oficializou a pré-candidatura de Ricardo Gomide ao governo do Paraná. A informação já havia sido antecipada pelo nosso colega Marcos Souza em sua coluna no portal Rique Mais, e ontem o nome do advogado e ex-deputado foi confirmado pelo presidente nacional do partido, Carlos Lupe. Eu quero aqui apresentar a vocês um jovem guerreiro que está sendo colocado o nome dele como pré-candidato a governador pelo PDT do Paraná. Gomide, vem aqui, Gomide. Boa tarde a todos. Quero dizer que é uma honra e uma alegria muito grande representar o Partido Democrático Trabalhista numa candidatura ao governo do Paraná. É um orgulho, mas é também uma responsabilidade, porque nós sabemos que o Brasil passa por uma grave crise econômica, mas fundamentalmente uma grave crise moral. Vamos disputar a eleição do governo contra o candidato do atraso e o candidato do continuismo. O nome de Gomide na disputa ao Palácio do Iguaçu ainda deve ser referendado na Convenção Estadual da Legenda. O PDT Paraná realiza o seu encontro no dia 30 de julho em Curitiba. Na mesma data também deve ser confirmado o nome de Eneida Desirê Salgado como candidata ao Senado. Essa é mais uma pequena reviravolta, porque o Roberto Requião do PT contava com o PDT na chapa dele. O Requião chegou a falar isso publicamente. Mas não deu certo. Não deu certo porque o PDT tem candidato a presidente, chamado Ciro Gomes. E eles fizeram a conta que, apoiando o Requião no Paraná, o Ciro Gomes ficaria sem palanque aqui no estado, já que o Requião é do PT e vai apoiar o Lula. Então, o PDT, que tem como prioridade eleger o presidente da República, tentar eleger o Ciro Gomes, optou aí por ter palanque próprio. E isso atrapalhou a vida de Roberto Requião. No final do dia, no balanço final, é o seguinte: a vida do Ratinho Júnior ficou muito mais fácil sem o César Silvestre na disputa, que era um nome que, segundo as pesquisas, poderia ter algum crescimento, então poderia atrapalhá-lo. E a vida de Roberto Requião ficou muito mais difícil, porque ele perde o PDT, que era um partido importante na estratégia de união das esquerdas aqui no Paraná. O Requião está cada vez mais isolado, e, inclusive, parece até que está com dificuldade de escolher um vice.
pessoal não está topando ser vice do Requião. Então, vamos acompanhar para ver como é que isso vai se desenrolar. O Ricardo Gomide é um velho conhecido dos paranaenses, né? Não é tão jovem assim, quanto falou o Lupe ali, né? Já tem um tempo de caminhada e deve aí conversar com as pessoas, levando essa mensagem do Ciro, que quer se colocar como terceira via, mas não é. Terceira via não existe. Ponto. Não existe. A Simone Tebet reivindica para ela, o Ciro quer dizer também que ele pode ser uma terceira via, mas ela não existe, ela não se viabilizou. A terceira via foi uma grande fake news que não deu certo, não existiu. O Brasil não está querendo discutir terceira via. O Brasil quer discutir o campo vermelho e o campo azul. É Lula e Bolsonaro e o que está embaixo disso. Não tem jeito. Então, vamos ver como é que isso vai ficar na prática. O Ricardo Gomide, ele atrapalha bastante algumas das pretensões do Requião. Tanto por uma questão de uma coligação que eles entenderiam importante, justamente para tentar trazer algum ar de suposta renovação para a candidatura do Requião, como também porque o Gomide ele pode reverter uma certa tendência que existia de que aqueles eleitores, por exemplo, que votaram aqui na capital paranaense no Goura, que eles pudessem talvez migrar para um voto para o Requião. Ele tenta agora, o Ricardo Gomide, atrair esse eleitor, que seria aquela esquerda um pouco mais lustrada, aquela esquerda que sabe que, como diria o Mark, que usa garfo e faca. É justamente esse tipo de eleitor que o Ricardo Gomide ele tenta atrair. E ele tem uma outra vantagem, pensando nesse campo da esquerda, em relação ao Requião. Ele tem plenas... ele está muito disposto a rodar o Estado, ele está muito disposto a visitar as pessoas e tentar se configurar como talvez essa alternativa. Ele enxergou ali uma oportunidade com o não aceite do Gustavo Frutti de disputar uma vaga majoritária, nem ao governo, nem ao Senado. Ele entende que, de alguma forma, pode se consolidar como uma alternativa no Estado. Então, a gente precisa aguardar se ele vai conseguir, de fato, ter esse grau de comunicação, mas na prática, afetar os números do governador muito dificilmente, porque ele atua num campo político muito distinto. E a candidatura do Ciro Gomes não deve ajudá-lo. Pelo contrário, ele traz alguma esperança para o Ciro no Paraná e não o contrário, Mark. É isso, o Ricardo Gomide vai falar com aquela esquerda, para quem é de Curitiba, que tá ali no eixo Batel-Ecoville. Sabe aquela esquerda que é rica, mas tem vergonha de ser rico? Ah, eu sou rico, mas tenho vergonha, então eu sou do social. O pessoal que lá no Rio mora no Baixo Gávea. O pessoal do Leblon. É esse pessoal aí. Você lembra de uma coisa importante, só para terminar? O Goura perdeu uma batalha importante no PDT, tá? Ele era um requianista, batalhou muito pelo Requião no PDT, mas perdeu a disputa pro Gustavo Frutti. Que inclusive falou, ó, se o Requião sair candidato junto conosco, eu não saio nem deputado federal. O Frutti ameaçou. A confusão do PDT foi grande. E o Frutti ganhou a disputa do Goura internamente, e isso para os pedetistas foi bem importante. 7h34. Repita. 7h34.